Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ZNCast. Eu sou o Thiago Sá, estou aqui juntamente com a Heloísa e estamos muito animados para esse novo episódio. Hoje a gente vai falar sobre o temor do Senhor. Então já separa papel e caneta, porque muito biscoito vai ser quebrado. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E lembra, é melhor você dar do que receber. Então quando você compartilha esse conteúdo, você está abençoando pessoas e com certeza vai colher tudo isso no futuro. Estamos hoje com o pastorzão, pastor auxiliar do Verbo Zona Norte, secretário da supervisão do Rema e professor do Remo, nosso pastor Tarcísio Aires. Amém. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Heloísa. Graça e paz, pessoal. É uma honra e um prazer grande estar aqui para compartilhar, né? Na verdade, bater um papo, né? Sobre as coisas do Senhor, falar sobre o temor do Senhor. Eu creio que é algo muito necessário. Não tem coisa melhor, né? Exatamente, para esses dias, e para mim é um grande prazer. E esse tema que a gente vai abordar hoje, que é o temor do Senhor, é um tema muito polêmico, podemos dizer assim, porque existem muitas dúvidas e muitos erros doutrinários que a gente enxerga que as pessoas têm, até porque não foi pregado, nem nada do tipo. Elas acham isso pela criação que elas tiveram, pelo contexto social que muitas vezes viveram, né, nos lugares onde elas cresceram, pelos pais, pelos avós. E eu já queria tirar essa dúvida com o Senhor. O que é de fato o temor do Senhor? É medo? É submissão? É subjugar, ser subjugado por Deus? O que é esse temor? Maravilhoso isso. Isso que tu iniciou falando é tremendo, porque vem muita carga de conhecimento e, às vezes, numa conversa dessa aqui, a gente não vai conseguir derrubar, às vezes, o que a pessoa aprendeu durante 10 anos, 20 anos, 15 anos. Mas é importante a gente falar o que a Bíblia diz, né? Sei que muitas vezes as pessoas trazem conceitos dela, mas eu acho maravilhoso quando todo conceito está baseado no Criador. E Deus é o Criador. Né? Então, tudo aquilo que foge do que o Criador tem, você não consegue criar conceitos, né? Muitos anos eu estudei aviação e eu tinha um professor de aerodinâmica que ele ficava ensinando por que o avião voa, por que o avião voa. Ele dizia, olha, para o avião voar, primeiro a gente tem que saber o que é a lei da gravidade. Porque a partir desse princípio é que a gente vai poder construir algum tipo de objeto mais pesado do ar para poder voar. Então, primeiro eu tenho que conhecer a base, o princípio, né? E respondendo nessa tua pergunta sobre o que era o temor do Senhor, existem muitas definições, né? Até eu estava conversando com vocês antes aqui, mas tem uma que para mim é maravilhosa e me auxilia muito na minha caminhada com Deus. Qual é? Que o temor do Senhor consiste em saber que tanto a obediência quanto o pecado tem consequência. Então, quando você tem esse altar no teu coração, eu creio que a tua caminhada vai ser com entendimento. Porque nós não fomos chamados como crentes aqui na terra para andar, a Bíblia fala sobre isso, né? As pessoas que estão andando alheios à vida de Deus. Quando eu nasci de novo, eu não ando mais alheio à vida de Deus. Eu ando com entendimento de quem habita em mim, da unção que repousa sobre a minha vida, do Espírito Santo que está me guiando. Quando a gente anda com essa clareza, rapaz, a gente não vai andar de qualquer forma. E aí, se esse altar do temor está no meu coração, eu tenho consciência que obedecer tem resultado, mas que desobedecer também tem resultados. Muito bom. E quando eu piso dessa forma, eu creio que esse é um entendimento de caminhar com temor ao Senhor e com tudo aquilo que Deus, deixa eu colocar assim, que Deus considera santo, sagrado. Tudo aquilo que Deus considera sagrado, para mim é sagrado. Tudo aquilo que Deus repudia, eu repudio. Então, quando eu temo a Deus, eu acato tudo aquilo que Deus tem como certo, mas também tudo aquilo que Deus diz que é errado, para mim também é errado. Muito bom, pastor. Quando você estava falando, tem um teólogo, ele é ali do segundo século, mais ou menos, da era cristã, Marcião, e ele é um herege, né? E ele defendia muito essa ideia de que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento seria um Deus mau, e um Deus que matava, que feria. Já o Deus do Novo Testamento seria um Deus bom. Que se converteu. Se converteu, Deus aceitou Jesus. E uma vez eu estava ouvindo uma pessoa, né, do mundo falando, a igreja diz que a gente tem que temer o Senhor. E ela dizia assim, mas por que eu vou ter medo de um Deus bom? Então, esse temor que o senhor acabou de definir, ele seria esse sentimento de medo de Deus, eu preciso ter medo, ou ele é revertido em outra coisa? Ele constrói em nós um outro sentimento? A gente sempre conversa entre nós, pastores, né, que o medo de Deus faz eu fugir dele, mas o temor a Deus faz eu me aproximar dele. Então, se eu tenho medo de algo, eu vou fugir.
Mas se eu tenho temor, eu vou me aproximar. Por quê? Porque eu quero conhecer mais. Agora, eu não vou me aproximar de qualquer forma. Eu vou me aproximar com respeito, com reverência. Assim como você tem seu pai ele é teu amigo, teu parceiro, mas você entende a estrutura de autoridade. Ele é o pai, eu sou o filho. Então, eu não falo de qualquer maneira, eu não elevo o tom da minha voz com a minha mãe. Ah, mas você é mais forte do que ela, Tarcísio. Mas ela é autoridade. Eu entendo quem ela é nesse relacionamento. Eu gosto de responder essa... Já que ele é um herege. Vamos responder com o que a Bíblia diz. Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Como é que eu vou ter intimidade com alguém que eu tenho medo? Se a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, então o temor ao Senhor não vai me afastar dele. Vai me deixar mais perto dele para que eu possa conhecer mais. Agora, gente, o nosso Deus é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente mergulha para conhecer Deus, mais a gente vê que tem que conhecer mais, né? E quando tu falou sobre o Antigo Testamento, Deus ter se convertido no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus, ele é a expressão exata, está em Hebreus, a expressão exata de Deus. Então, eu acredito que nós, né, temos esse entendimento, que a Bíblia ela é essa revelação progressiva. Não é que Deus era uma pessoa, a gente foi conhecendo, Deus foi se mostrando, Deus foi apresentando, até chegar à expressão exata de quem é Deus, Jesus. Então, quando a gente vê Jesus se movendo, Jesus agindo, é como se Deus pudesse dizer: agora eu posso me revelar na plenitude, quando antes eu não podia. Muito bom. Eu tava pensando, enquanto você tava falando, eu lembrei muito de como eram uns anos atrás. O respeito que se tinha pela igreja, o respeito que se tinha por Deus, na sociedade como um todo. E olhando para hoje, a gente vê um Deus muito mais parceiro, um Deus muito mais brother. Um Deus que você pode se aproximar dele de qualquer forma, de qualquer jeito. Não aqui no sentido de você se aproximar do jeito que você está para ser transformado, mas no sentido de que, Deus é Deus. Deus vai me aceitar do jeito que eu tiver e não importa o que eu faça, a graça dele me cobra, uma hipergraça, né? E a gente vê nas redes sociais que sempre tentam tirar o Deus do lugar de Senhor e deixar ele apenas no lugar de pai amoroso, que é aquele pai manso, sabe? Que não é um pai que corrige. E eu queria perguntar pro Senhor, porque assim, existem perigos, né? De você tratar Deus dessa forma. De você tratar Deus apenas como o lado positivo, que as pessoas acham que é o amor que está desvinculado de o respeito que deve haver. Quais são os perigos na sociedade de hoje que a gente pode ver até dentro da igreja, para quando você trata Deus apenas pelo amor e não vê o temor no seu relacionamento com ele? Sensacional essa pergunta. Eu acho esse texto aqui de 1 Pedro, ele é tremendo, né? E depois a gente pode falar sobre Romanos com relação à graça, porque Paulo ele é bem direto, não tem o que interpretar, é bem claro. Mas Pedro diz assim, 1 Pedro 1,15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Então, o que te chamou é santo, e a proposta é, você também tem que se tornar santo, mostrando para nós que isso não é uma varinha de condão, mas eu aceitei a Cristo, eu iniciei um processo de santificação. Pastor, mas eu vivia no pecado, aceitei Jesus, mudou tudo. Não, começou, agora você tem força, agora você tem capacidade. É um dos entendimentos que nós temos, que a graça de Deus, ela não é uma licença para pecar. Por quê? Porque o povo já peca sem licença. É verdade. Né? Mas a graça do Senhor é uma capacidade para a gente conseguir andar em justiça, em santidade. Uma força que antes eu não tinha, mas porque eu aceitei ao Senhor, agora eu tenho. Aí ele diz, tornai-vos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, a chamada do Deus para nós andarmos em santidade, porque Ele é santo, sermos a imagem dele, sermos, como é que eu posso dizer, identificados com Cristo. Né? É triste as pessoas, elas querem se identificar com o enfermo, elas querem se identificar com o que está errado, mas quando você se converteu, você se tornou filho de Deus. Eu amo quando o pastor Humberto diz, mas eu vou ser igual a Jesus. Se Jesus era filho, você é filho, você não é sobrinho, não é neto, você também é filho. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Então, assim, os direitos, os privilégios foram partilhados conosco também. Agora, esse acesso não vai ser de qualquer maneira. Esse acesso não vai ser de qualquer forma. É por isso que ele diz aqui sobre o nosso procedimento. E quando eu falei, você comentou sobre a graça, né? Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 6, versículo 1, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta que ele faz e ele responde, de modo algum. Como viveremos nós no pecado se nós morremos para o pecado? Muito bom. Então, eu creio que, ainda que as pessoas querem levar, Tiagão, o Deus Brother, né, tá liberado tudo, o povo não entende essa janela. Isso é algo que eu compartilhar com vocês, já eu libero vocês perguntarem mais, mas o povo não entende essa janela da dispensação chamada graça. A gente estava em atividade um pouco antes da pandemia, agora está trabalhando para retornar o Rema no presídio, né? Que a gente trabalhava junto lá. E as pessoas condenavam muito a gente. Como é que alguém está no presídio e você diz que ela está salva? E o camarada que está aqui fora não bebe, não rouba, não mata, né? Não fuma, mas não reconhece Jesus, esse aí não está salvo. Porque a porta da graça que se abriu, ela não é uma porta que vai ficar para sempre. Essa dispensação da graça, ela vai acabar e vai iniciar um período chamado tribulação. Mas enquanto essa porta estiver aberta, meu irmão, é a hora de nós pregarmos a palavra, anunciarmos o evangelho e todo aquele que estava em pecado vir a se arrepender e ter acesso. Não importa se era um grande assassino ou se era alguém que, enfim, não cometia nenhum delito aos olhos do homem. Mas a porta está aberta, mas um dia essa porta vai fechar. E a gente tem que ter consciência que misericórdia de Deus não é uma qualidade de Deus que aceita erro. Misericórdia de Deus é um espaço de tempo que Deus está dando. E isso eu falo para você, meu irmão, para o seu primo se converter, para seu tio, para seu irmão, para seu pai. É por isso que o Senhor ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Já já ele chega. Eu creio que vai toda a sua família ser salva, em nome de Jesus. Amém. Vocês estavam conversando e uma coisa que eu penso muito é que, na verdade, as pessoas não conseguem entender o temor porque elas estão criando Deus à sua própria semelhança. É o contrário. Então, elas usam a si mesmas como uma referência para expressar quem Deus é. Então, elas procuram um Deus que valida quem elas são porque elas acham que o amor, ele é validador de vontades e não é verdade. Então, é difícil temer, né? Antes de tu fazer a Sensacional. pergunta, eu lembrei de algo que aconteceu na minha casa. Meu pai tinha saído para comprar tapioca. Massa de tapioca, a gente morava no Rio de Janeiro e lá era mais difícil de conseguir do que aqui no Nordeste. E aí, ele tinha um homem numa esquina que ele vendia. Eu tinha uma barraquinha de tapioca e toda vez que meu pai ia comprar com ele, ele tentava evangelizar. E aí, um dia, meu pai descobriu que ele era de uma religião que acreditava em vários deuses e que Deus não entrava no contexto. Uhum. E aí, meu pai perguntou, cara, como é que funciona a tua religião e tal? Eu quero te apresentar alguém que é de um Deus que é maior, que é mais poderoso, que é incrível, o nosso Deus. E aí o cara falou, não, eu já ouvi falar desse Deus aí, mas eu não quero ter relacionamento com ele, não quero saber dele, não. Aí meu pai perguntou, por que não? Ele é o Deus de amor. Ele, não, porque os meus deuses não requerem de mim uma santidade, eles me aceitam do jeito que eu sou. Eles são errados e falhos como eu. Se eu tiver que servir um Deus que é santo, eu não vou conseguir ficar à altura dele. Olha que loucura. Isso É forte, né? porque não entende que, na verdade, Deus nos deu a condição de estar Exatamente. diante dele como santo, né? Exatamente. Porque não tem a ver com o que nós fazemos. Então, Deus requer, sim, algo de nós, e o temor é uma dessas coisas, essa consciência. Porque, assim, minha gente, se a gente sabe quem Deus é, a gente não vai se apresentar para Deus de qualquer forma. Perfeito. Então, assim, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre a santificação, sobre você se apresentar de forma correta ao Senhor. E eu acho que esse é o grande problema, é a gente não entender que, na verdade, não é um peso. A gente tá habilitado a viver uma vida de santidade. Como se Deus estivesse querendo condená-los, porque, olha, se você vai vir assim, vem pra tu ver se você consegue. Toma aqui na cabeça, menino. Não, rapaz, Deus não é desse. Deus é aquele que preparou o filho dele pra morrer exatamente porque você não conseguia. Isso. E aí ele te tornou agora não só capaz, mas também te deu acesso. Exatamente. Né? E aí a gente pode depois falar sobre justiça de Deus, mas o Senhor, ele tá assim, eu vou te dar a capacidade e também vou abrir a porta pra você ter acesso. Né? É isso é que eu acho maravilhoso nessa vida com o Senhor, não do que o rapaz lá, ele tá me cobrando, não, Deus não tá me cobrando santidade, ele me tornou santo. Então agora que eu aceitei Jesus, eu tenho força. Isso.
para Essa fazer o atitude que era se torna impossível. natural, né? Se torna Uma natural. expressão natural do seu amor por Deus. do seu Exatamente. relacionamento com É por isso que Pedro diz, olha, você tem que se tornar santo porque aquele que habita em você é santo. Isso não é uma coisa que Deus está impondo. Isso passa a ser, me permita dizer isso, um processo natural do crente. É verdade. Eu não consigo ver como sendo um processo de dificuldade. É um processo natural do crente. Acho que dificuldade para o crente agora é viver em pecado, em incredulidade. Né? E isso tem que ser algo difícil para a gente. Entendeu? Pastor, o Tiago até mencionou isso, né, sobre santidade ser uma expressão do nosso amor por Deus. E aí eu queria entrar e direcionar essa nossa conversa um pouco para isso. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não, eu amo a Deus. Eu conheço a Deus, esse Jesus que elas criaram a imagem delas. Mas elas não temem o Senhor. Então, como que a Bíblia relaciona isso? De você amar a Deus e você não temer. Existe essa possibilidade de eu amar a Deus, mas não temê-lo? Eu tenho no meu coração um texto clássico, que é o de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles estavam na igreja, concorda comigo? Congregando, levaram ofertas para a igreja. Eu creio que se alguém que não amasse Jesus, nem na igreja estava. É verdade. Né? Não estaria na igreja. Muito menos venderia uma propriedade para poder levar como oferta para a igreja. Quem não ama, tá falando mal de pastor, vai trazer oferta? Você concorda comigo? Mas o que não tinha neles não era falta de amor, mas a consciência, a reverência, o santo temor. Então eles pegaram uma parte e esconderam. E Pedro diz para eles assim, rapaz, não precisava esconder, é de vocês. O que a gente está querendo é que vocês falem a verdade. E por que algumas pessoas falam, rapaz, mas aquele juízo veio rápido assim? É porque nós temos entendimento que quanto maior o nível de glória, maior o nível de juízo. Maior o nível de unção, né? A gente vai ter que aumentar o temor, a reverência, o como se portar, né? Eu vi um grande homem de Deus dizer isso que eu achei muito tremendo. Se uma pomba, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como forma corpórea de pomba sobre Jesus. Se pousasse sobre você e você não quisesse que ela fosse embora, como é que você ia andar? Tu ia ficar com cautela, tu ia ficar com cuidado para que aquela pomba não fosse embora. Então eu creio que esse santo temor, essa presença de Deus em mim, eu não quero perder. Então eu quero andar com cautela para não perder aquilo que ele me deu. Então Ananias e Safira, eu vi eles ali, não por falta de amor, mas com falta de temor. E Deus dá, vem o marido, né? A Bíblia até relata que 3 horas depois vem a mulher. E Pedro, tipo assim, vou te dar a chance de fazer certo. Por quanto foi vendido? Não, foi por tanto. Tá aqui, ó, os pés daquele que acabaram de levar seu marido. Você teve a oportunidade. Eu creio que ali a Bíblia deixa claro como a salvação é individual, né? A salvação ela não é por casal ou por família. Ela é individual. Ele teve a chance dele e mentiu ao Espírito Santo. Você está tendo a sua chance e mentiu ao Espírito Santo. Não por falta de amor, mas por falta de temor. O contrário, Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Muito bom. E nem salvo era. Caramba. Aí a Bíblia mostra que esse temor trouxe salvação para a casa dele. Enquanto para Ananias e Safira, a falta de temor o afastou dessa comunhão com Deus. Uau. Então são exemplos assim na Bíblia que nos deixa claro essa diferença do temor como está no nosso coração, trazendo para perto, e dessa falta de temor, por mais que eu ame, eu amo, mas esse santo temor, essa reverência, né? Até Hebreus 12, 28 diz, né? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor. O pastor Humberto até nos ensina muito sobre isso. Uma reverência ela vai ser atitudes externas, mas o santo temor é algo interno. E eu acho curioso. Na verdade, eu acho que para algumas pessoas, às vezes você não tem, na verdade, a noção correta do que é amar a Deus também. Porque a Bíblia diz que aqueles que amam são os que guardam os mandamentos, né? E é muito interessante, porque eu gosto muito da passagem que Jesus questiona Pedro. Ele está dizendo, Pedro, tu me ama? Aí Pedro está respondendo, Jesus, eu te amo, mas ele está dizendo, eu te fileo, né? Eu te amo com amor de amizade, agapau, mas né? não com agapau. Isso. E, na verdade, a intenção de Jesus era com que Pedro tivesse ciência de qual era o nível de amor dele. Porque quando a gente entende nosso nível de amor, a gente pode elevar o nível. E às vezes as pessoas elas estão na igreja achando que amam a Deus, mas às vezes amam o ambiente, amam o louvor, amam a sensação de bem-estar. Eu lembro que tinha gente que eu conheci que era gente do mundo, mas amava uma música gospel, porque trazia bons sentimentos. E eu não consigo ver o amor e o temor totalmente associados, porque justamente amar a Deus
é obedecê-lo. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Amor é atitude, Exatamente, e não sentimento. exatamente. Né? Então, essa atitude de obedecê-lo. E eu acho que a obediência é essa forma de você reverenciar a Deus, dando a ele o que é devido. É você negar a si para dizer assim, não, o que eu devo a Deus é a obediência à palavra. E ele me habilitou a andar nessa obediência. E eu acho que às vezes as pessoas elas têm esse problema, assim. Elas acham que amam a Deus, mas na verdade elas estão como Pedro, sem entender qual é o nível de amor que elas verdadeiramente têm. E isso foi interessante que, quando o pastor estava falando, veio muito à minha memória algumas vezes que eu saí para evangelizar e pessoas que temiam a Deus, não tinham conhecimento do amor dele, e era muito mais fácil essas pessoas aceitarem Jesus porque elas Verdade. estavam abertas a, caramba, o Deus que eu temo, que é todo poderoso, que é incrível, ele também me ama, ele não me condena, essas pessoas estão mais abertas, enquanto... Pra associar, né? Exatamente. E quando eu sou influenciador, então eu tô nesse meio de influência, quando, vocês já ouviram vários nomes de influenciadores cristãos que se afastaram da igreja, mas que tinham músicas que falavam sobre o amor de Deus, que tiveram experiência, choravam na presença de Deus. E realmente é muito mais fácil você se afastar de Deus quando você só trata Deus como Deus amoroso e não se liga pro temor, porque o temor que traz segurança. É verdade. Eu fico perto do meu pai, eu corria pro meu pai quando eu tinha medo quando era pequeno, porque mesmo eu tendo temor a ele, obediência a ele, eu sabia que nele eu estava seguro. Eu acho que o temor do Senhor é você saber que Deus não só te ama, ele te protege, ele cuida, ele é poderoso bastante, não só para te corrigir, mas também para poder te livrar das hostes malignas, né? Que foi o que ele fez na cruz. Olha que interessante, os Salmos, acho que é 34, né? É bem conhecido. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas o versículo todo é: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Né? A Bíblia diz que bem nenhum falta ao justo. Não, bem nenhum falta àqueles que o temem. Então, assim, trazendo essa relação de que o temor ao Senhor, ele traz proteção sobre a minha vida. Muito bom. Que às vezes, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Não, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Né? Então, mostrando para nós que eu não posso tratar, deixa eu trazer agora para a definição do temor, né? Essa reverência, como é que eu posso dizer? Esse procedimento santo, diante de tudo aquilo que Deus declara santo e diante da sua presença, eu não chego a ele de qualquer maneira, mas eu sei que se eu chegar eu sou protegido, Muito que bom. se eu chegar eu tenho anjos ao meu favor, que se eu chegar eu tenho provisão, eu tenho suprimento, eu não vou, uhul, Jesus, não, mas eu vou sabendo que ele é o Criador e eu sou a criatura. Muito bom. Quando a gente entende, quando você sabe na relação, isso é maravilhoso, né? Eu sei na relação quem eu sou, mas também eu sei na relação quem eu não sou. Né? Para poder eu não me colocar no lugar errado. E aí entrar desrespeito, entrar, como é que eu posso dizer, pecado, e aconteceu o que a Ananias e Safira fez. Qual o problema reter o preço? Qual o problema mentir? Eu quero ficar bem na pita com o povo, tá todo mundo dando tudo, eu vou dizer que foi tudo e vou guardar uma parte. Uma dúvida que surgiu, pastor, e que eu vejo, muitas pessoas me perguntam isso, é porque, por se enganarem mesmo, dizendo, Deus me ama, posso fazer o que eu quiser, e escuta uma mensagem como essa, escuta uma mensagem sobre temor, sobre o Deus que corrige, porque um pai corrige, elas ficam, meu Deus do céu, se eu me apresentar agora a Deus, com tanto pecado que eu tenho guardado, tanta coisa que eu tenho escondida, eu vou ser condenado pro inferno, porque Jesus já morreu. Acabou tudo pra mim. E a Bíblia fala que se você continua vivendo em pecado, é como se você crucificasse Jesus de novo, né? E existe um limite que não há mais crucificação pelos seus pecados. Então, eu queria que o Senhor desse uma mensagem às pessoas que, ao ouvir esse podcast, tá ouvindo a gente, vivem uma vida de pecado, mesmo já tendo aceitado Jesus, mesmo já tendo tido uma transformação, Sim, digamos assim, e tá afogado numa parte, tropeçou e não consegue mais sair. Ao se deparar com Deus e olhar para Deus e sentir vergonha, sentir tudo isso, o que essa pessoa pode esperar? Esse texto até que tu citou está em Hebreus 10. E às vezes as pessoas pegam essa parte do Hebreus 10 e não pega o início, porque até na Bíblia, na tua Bíblia, tu for ver aí, ela está dividida por um subtexto. Acho que é o castigo do pecado voluntário. Esse é o subtexto que está na minha Bíblia aqui. Só que o livro foi escrito como um todo. Então, se você pegar o versículo 25, sabe que o versículo 25 diz assim: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Eita. Aí diz assim: por quê? Por que eu não posso deixar de congregar? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, aí ele começa a trazer toda a instrução que tu falou. Então, eu creio, você que está nos ouvindo, pastor, eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu estou com medo de Deus. O que você tem que fazer? Não deixa de congregar.
Porque a tua solução tá na congregação. Você vai encontrar num irmão, Tiago, talvez o que você está sofrendo, ele já superou. E aí ele vai te ajudar em oração. Ele vai te trazer, cara, Deus não me abandonou. Eu também estava assim, igual você, preso nesse pecado. Mas vem pra cá, cara. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu creio que na congregação é o lugar onde a gente cresce e se fortalece. Né? Quando tu citou esse texto, eu me lembrei logo. Porque anterior ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, pra mim, agora eu trago um exemplo meu. Na minha juventude, quando eu decidi não viver na periferia do evangelho, se você crente de verdade, né? Que era só de ir para a igreja, né? E eu tinha 3 amigos, né? E aí eu comecei, ao invés de sair, lembro que no Rio tinha uns desfiles de garota não sei o que lá, garota não sei o que lá, não faziam os concursos, né? Rei, rainha, não sei o que lá. E aí eu comecei, não, hoje eu não vou não, que eu vou pra igreja. Hoje eu não vou não, que eu vou pra igreja. Aí, rapaz, todo esse negócio você vai pra igreja, todo negócio você vai pra igreja. E aí eles começaram a questionar e a perguntar. E aí eu comecei a mostrar pra eles, cara, o que eu vivo lá, a gente pula, a gente dança, tem um encontro de jovens, tinha luau, tinha não sei o que. Eles começaram a ver que a vida que eu tinha em Deus, né, ainda era animada, porque eles achavam assim, rapaz, se tu vai pra igreja, acabou as festas, né, se tu vai pra igreja, acabou. E não, pelo contrário, a gente continuou festejando, agora, com temor diante de nós, festejando com o nosso Deus, festejando com os preceitos. E eles começaram a ver que os resultados eram melhores. Eram melhor. Eu vivia melhor. Minha família estava vivendo melhor do que a deles. Então eles começaram a perguntar, tá, se eu quero ir também para tua igreja. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele falou assim, eu sei que são 3 coisas na tua igreja. 3 coisas? 3 coisas o quê? 3 coisas. E eu sei entender 3 coisas. É aceitar Jesus, descer nas águas e falar aquelas línguas. Ele achava que tinha que fazer essas 3 coisas para realmente ele ser um crente certinho, né? O que eu tô trazendo com isso é porque você consegue influenciar pessoas. E aí elas vão ficar perto de você e elas vão começar a ver o que elas precisam ir deixando. Muito bom. E nesse processo, Deus não tá te abandonando, Deus não tá te largando, Deus não tá com um cajado, Deus não tá com uma faca no teu pescoço. Não. Deus é aquele que tá enviando o Espírito para te ajudar. Uau. Muito bom. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Não aquele que condena o homem do pecado. Já basta Satanás condenando a gente. É verdade. Né? Esse evangelho, gente, é da reconciliação, não da condenação. Muitas pessoas acham que quando elas reparam no pecado delas e ficam, meu Deus do céu, eu tô pecando nisso, eu tô errado nisso. Elas acham que elas não têm mais solução, mas na verdade, você reconhecer faz parte do processo, porque é literalmente o Espírito Santo falando, ô, você tá errado aí, vamos mudar, vamos mexer. E aí é onde o inimigo encontra uma brecha para tentar afastar, pegar um medo, né? Que mudar o foco. Mudar o foco e fazer a pessoa se afastar. Mas quando a pessoa entende que Deus, além de ser o Deus que corrige, ele é o Deus que ama, acima de tudo, porque a característica dele é o amor, a pessoa vai se aproximar de Deus porque ela sabe que se ela tem muitas coisas a mudar, Deus tem a resposta, Deus é a resposta. Cara, quem tá no pecado não sabe nem que tá pecando. Você concorda comigo? Qual o problema de fazer isso? A Bíblia diz que eles estão nas trevas, tropeça e nem sabe no que está tropeçando. A gente é que tem entendimento. Então, se você erra e você pensa, errei, dê glória a Deus, porque esse é o Espírito Santo te sinalizando o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Né? Eu creio que aí já mostra que o temor está de pé no teu coração. Porque o dia que a cauterização vier, é realmente quando você deu passo para trás. Eu creio que a perda da salvação é algo real. Agora, assim como a gente caminhou para frente, ouviu, a fé vem pelo ouvir, aí você vai crendo, aquilo vai sendo construído, aí você reconhece, aí o Espírito Santo te convence, você vai andando para frente. Como é que eu perco, Tarcísio? Eu vou andando para trás. Eu vou abandonando, eu vou deixando de congregar, eu vou negando, eu vou rejeitando. Agora, quando é que isso acontece? Isso aí eu não sei, porque não sou eu o salvador. Mas isso acontece. Eu não gosto de falar nem perda da salvação, mas de falar rejeição da salvação. Oxi, porque é quando mais você forte vai ainda. andando pra trás... É verdade. É tipo, caí, perdi a salvação. Se eu não fizer isso... se eu errar, eu vou perder a... Não é que você vai perder a salvação. Você você rejeitou, você é humano. né? Muito você é bom. humano, você ainda vai ter Muito falhas. bom. Mas você rejeitar a salvação é muito mais forte porque você não cai do nada. Você não Isso. peca do nada. E você não perde a salvação do nada. Não, se você continuar nessa vida de pecado ao ponto que ele vai se tornando iniquidade, aí sim eu creio que é quando existe o corte, né? Porque você mesmo se cortou. E se você não percebe mais, isso é um sinal que eu pego como referência, né? Se você não percebe mais que é pecado, então a luz apagou. É verdade. E é engraçado, porque eu penso que muitas pessoas alcançam esse lugar
porque elas não se blindaram primeiro. Tem um salmo, Salmos 36, ele está falando sobre o ímpio, e ele diz que o ímpio se tem tão alta conta que ele não reconhece nem rejeita o próprio pecado. E eu penso que tem gente na igreja que é assim. Às vezes eles acham que são tão insuscetíveis de queda que eles se colocam em situações vulneráveis. Eles ficam assim no limiar entre o temor e o total pecado, porque eles acham que eles vão conseguir naquele lugar. Só que a Bíblia diz, né? Aquele que pensa, não é aquele que está de pé. Aquele que Exatamente. pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas saem do temor por isso, porque elas vão ali permitindo pequenas coisas, e a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas, elas vão permitindo pequenas coisas que se tornam grandes coisas, e quando vê, estão completamente enredadas em pecado. Aí vem condenação, aí vergonha, e às vezes, assim, você simplesmente, né, não consegue mais estar na igreja, e aí a sua consciência fica cauterizada. É um negócio assim que... Então, esse processo de temor, ele também tem a ver com isso, né? Então, ele é a gente se apresentar diante de Deus, mas a gente também sempre olhar para si, um processo de autoanálise. A gente sempre olhar para si para tomar cuidado. Mas, pastor, eu queria perguntar uma outra coisa, não tem muito a ver com o que a gente tá falando. Porque já tá perto de terminar, daqui a pouco o Tiago faz. Né? Vamos encerrar. Que ele fica me controlando. Mas é porque eu acho que a gente tem muita religiosidade, né? E aí muitas pessoas, elas olham hoje, a gente usa de muitos métodos para alcançar o perdido, né? Então, a gente usa ritmos, a gente usa peças, a gente usa... E para muitas pessoas, elas olham e elas acham que isso é falta de temor. Elas dizem assim, tá colocando a igreja dentro do mundo. Então, eu queria... E eu penso muito sobre isso, né? Sobre a cultura do reino. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a gente pode usar a nossa cultura, aquilo que a gente conhece de ritmos, de músicas, para proclamar a cultura do reino, sem que isso seja falta de temor. Ou se seria, né? Como alguns dizem, que é uma falta de reverência ao Senhor, né? Usar ritmos dentro da igreja, Seria coisas essa assim. reverência, né? O que seria isso? Exatamente. Uma coisa forte, né? Que tá quebrando esses biscoitos. Deus não é evangélico. Pesado, hein, galera? Pesado. Não, Já quebrou o primeiro biscoito de vocês. Não é não. É verdade. É verdade. Deus é Deus. Deus é Deus. Às vezes a gente verdade. acha que Deus é da nossa igreja. Isso. Né? Só pra gente começar a sair um pouco dessa caixa, né? Como se Deus estivesse no nosso mundinho, né? Gospel. Cara, ele é o criador, né? Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Né? Assim como acerca dos ritmos, assim como às vezes a gente vai falar com jovens sobre relação sexual, você que se casou, vai falar sobre sexo, meu Deus, vai falar sobre sexo na igreja, mas quem criou senão o Criador? Tô falando assim, são coisas, assuntos sensíveis que às vezes a gente não quer envolver Deus, aí Satanás entra. Por que que muitas vezes o mundo se apropriou de algumas coisas que não é do mundo, gente? Satanás não é o criador, meu irmão. Ele é pervertedor daquilo que Deus criou. Isso aí. Então não vemos dizer, rapaz, que coisa mais linda Deus criou. Isso aí. E aí Satanás pega aquilo e perverte. Aí talvez aquilo fique um pouco, ganhe uma repercussão maior no mundo. Aí o povo acha, então isso aí é do mundo, não é de Deus, porque ganhou uma repercussão no mundo. Não. Deus criou e Satanás veio perverter a criação. Eu acredito que as estratégias que o Senhor tem nos dado, né? Se você talvez fosse falar alguns anos atrás que a gente faria evangelismo através de internet, Isso é mesmo. É mesmo. né? Esperava. Quem é que esperaria? Tem gente que diz que são obras maiores, né? Obras maiores falam, tem algumas pessoas que colocam a gente propagar o evangelho assim como sendo obras maiores. Mas eu não creio que a gente perde a reverência. Tem pessoas que acham que você perde a reverência porque andou de bermuda, você perde a reverência porque colocou um brinco, você perde a reverência. É por isso que a reverência, o santo temor, é um altar no coração. Amém, Muito pastor. bom. Paulo, quando fala sobre a circuncisão, né? A circuncisão ela foi abolida, a carne do prepúcio. Mas existe uma circuncisão neotestamentária. Qual é? É do coração. Isso aí. Muito bom. É uma marca que tem no coração. E esse altar eu não vejo. Eu sei que às vezes você tá na igreja, eu como pastor, talvez vocês já viram isso. A gente tá na igreja, aí tem um mutirão na igreja, certo? Aí tá todo mundo varrendo. Mas quando o pastor chega, aquele irmão começa a varrer, orando em línguas, ele começa a mudar a conduta porque o pastor chegou, né? Mas o coração é Deus quem tá vendo.
Então, eu não posso dizer que tal pessoa que está de bermuda, que está tocando um tambor, que está tocando um ritmo que aos nossos olhos não é congregacional, que está, enfim, fazendo uma peça para poder trazer o evangelho para pessoas que são surdo-mudo, ele está encontrando formas para propagar o evangelho. Quem fez isso, se não Paulo, gente? Muito bom. Me fiz de judeu para ganhar os judeus. Me fiz como sem lei para ganhar. O que é isso? Se não usar de maneiras diversas para poder anunciar Cristo Jesus. Isso aí, pastor. Porque ele tem o entendimento de que Deus é Deus. Deus não está no meu mundinho. Às vezes a gente fica achando que, o pastor Humberto falou isso, eu acho muito forte, mas é verdade. Como se Deus estivesse no céu pra gente, né? Não, Deus está ali pra mim. Qualquer coisa eu vou lá, Deus, fica aí que já eu vou aí resolver um negócio contigo. Se fosse um caixa eletrônico. Deus está ali. Certo, Tarcísio, estou aqui te aguardando, viu? Quando você precisar, pode vir que eu vou resolver teus problemas. Não, Deus não está ali pra gente, não. A gente é que está aqui por causa dele. Né? Eu acho que quando esse entendimento chega, aí inverte. Aí você, opa, então quem está no comando é Deus, né? Quem criou foi ele. Então Satanás só está pegando e pervertendo e utilizando de coisas que era para o crente estar utilizando, para o filho de Deus estar utilizando. É como pessoas ficam chateadas com pessoas que têm dinheiro. Enriqueceu, se enriqueceu, tá roubando. Se enriqueceu, tá, né, fazendo coisa errada. Rapaz, mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. A gente no céu vai andar em ruas de ouro. Então, quando essa chave... Então, Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema. Senão, na multiplicação dos pães e dos peixes, ia ter um pãozinho para cada um peixinho para cada um. A Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Eu creio que é um cesto para cada discípulo carregar e Jesus não carregar nada. Para vocês saberem que Deus é o Deus que faz sobrar. Então, são coisas que vai quebrando assim a nossa mente para mostrar que Deus é muito além do que a gente pode pensar. A Bíblia fala tudo posso, porém nem tudo me convém. E o temor do Senhor é o que vai dar o equilíbrio, a prudência, o que vai balancear. Vai balizar, tudo. Tiago, Vai porque balizar. na Bíblia não fala sobre cigarro, na Bíblia não fala sobre cerveja, na Bíblia não fala, mas a Bíblia fala sobre aqueles que são fracos, que eu não devo macular a consciência desses. A Bíblia fala sobre procedimento, a Bíblia fala sobre escândalo. Então, o que era escândalo naquela época? Era um jeito. Né? Naquela época, escândalo para a mulher era o cabelo ter rapado. Hoje não é. Eu dei até um exemplo no Rema falando. Se eu falar que uma menina tá rodando bolsinha, o que já fica na tua cabeça? Já traz uma imagem de prostituição, rodar bolsinha. Mas talvez daqui a 20 anos, rodar bolsinha pode ser uma modalidade olímpica. Não sei. Tá mudando. Arremesso de bolsinha. Rodou a bolsinha. E aí quem for ler agora, menino, rodar bolsinha era pecado naquela época. Não, é porque aquele termo naquela época trazia esse entendimento. Então a gente tem que saber. Eu acho que a Bíblia foi, né, maravilhosa em Paulo colocar dessa forma. Olha, veja as coisas, se for lícito, se convém. Se procede, se não procede, se traz escândalo, se não traz escândalo, se macula a consciência daquele que é fraco, então eu não faço, eu deixo de comer, eu como só legume, para poder não ferir o meu irmão. Então, esse tipo de corpo, eu acho que tudo isso vai resumir não deixar de congregar. Pastor, cara, eu já tô vendo aqui o próximo podcast que a gente vai fazer, que é sobre religiosidade intencional. Se você quiser esse podcast, já comenta aí embaixo. Eu quero esse podcast. Porque a gente vai trazer o pastor Tarcísio para falar mais sobre isso. Então, porque é um tema muito profundo, que existem muitos preconceitos e muitas dúvidas e muitos erros doutrinários. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Heloísa falou que eu ia chegar dizendo Chegou. Ele é o que Ele ia chegar e chegou. E a você que está nos assistindo, eu quero lembrar você de curtir esse vídeo, de já compartilhar. Cara, você está sendo abençoado? Eu sei que eu tô sendo tremendamente abençoado. Essa palavra é uma palavra que traz vida, que traz libertação. Então, compartilha, cara. Compartilha nos seus stories, compartilha com sua família, com seus amigos, para que elas também sejam abençoadas. E a gente tem uma recomendação de leitura. A gente não tá com o livro aqui, porque é um livro tão requisitado que acaba nem tendo no nosso depósito, que é o livro O Temor do Senhor, de John Bevere. Eu já li esse livro, ele é fenomenal e trata muito disso com muito mais profundidade e muito mais tempo, né, para você poder se aprofundar. E se você quiser saber mais um pouco sobre esse relacionamento com Deus, sobre como se portar diante de Deus, sobre o amor, o caráter de Deus, a gente recomenda você também para o Rema, que é a escola bíblica que essa igreja daqui tá encabeçando no Brasil, é internacional, você não precisa se preocupar com isso da sua igreja e tal. Você pode ir porque é uma escola do Senhor, uma escola da palavra. E as matrículas estão abertas, você pode acessar o link aqui na descrição. Pastor,
Estamos muito felizes com sua participação. E quando a gente Obrigado. fala que a gente tem sido abençoado, é realmente abençoado, viu, pastor? Não é só uma educação. E a gente quer saber, o senhor tem uma mensagem final aí para trazer para quem está nos assistindo? Tem um versículo no meu coração, que é Salmo 25:12. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então eu sei que todo mundo hoje quer tomar decisões certas, né? Todo mundo quer acertar nas decisões. Todo mundo quer seguir o caminho certo. Dica é temor do Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, ele vai trazer instrução no caminho que você deve escolher. Então, deixa esse altar no teu coração de temor do Senhor, de reverência, de santidade por tudo aquilo que Deus declara santo, por tudo aquilo que Deus tem como reto e tudo aquilo que Deus repudiar, repudie também, porque você é filho de Deus. Amém? Muito obrigado, gente. Prazer grande aqui. A gente tá encerrando e eu queria só reforçar. Ame ao Senhor, mas também o tema. Dê a ele a reverência devida, a obediência devida, porque ele é digno. E de verdade, não é um peso. É algo que vai fluir de você quando você passar a conhecê-lo profundamente. A gente encerra esse episódio, mas fica ligado, porque na semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.